Hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre continuidade. Então, para a gente fazer os exercícios de continuidade, a gente vai usar a definição. Eu preciso calcular o f de a da função no ponto A, ponto que eu quero saber se minha função é contínua ou não. Eu preciso calcular o limite nesse ponto, para x tendendo nesse ponto, e preciso verificar se o item A e o item 2, ou seja, se o f da função no ponto e o limite são iguais. Se furar um item da definição, a minha função é descontínua. Se os três, para ser contínuo, os três itens da definição tem que ser verdadeiro. Então, nesse exercício, que é um polinômio, tá? Minha função é uma função polinomial, eu quero verificar em x igual a menos 2. O que acontece? Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou estar calculando, meu primeiro item, que é pela definição, eu vou calcular o f de menos 2. Então, o f de menos 2, que eu quero saber quem é, eu vou calcular o valor numérico da função f de x para x igual a menos 2. Então, eu tenho menos 5, que multiplica menos 2 ao cubo. Como menos 2 ele já está é o valor de x, o menos também tem que estar elevado à minha potência, seja ela qual potência for, tá? Mais 2 vezes x, então vai ficar 2 vezes menos 2. Menos 3. Eu tenho menos 5, menos 2 ao cubo. Lembrando que eu vou ter menos 2, que multiplica menos 2 vai dar 4, que multiplica menos 2 vai dar menos 8. Menos com mais aqui, ele vai dar menos. 2 vezes 2, 4. Menos 3. Aqui eu tenho menos com menos vai dar mais. Então, aqui eu vou ter um valor positivo. 8 vezes 5 é 40. Mais aqui eu tenho, olha, menos 4. Menos 3. Então, eu vou ter, se eu quiser somar aqui, já eu posso, eu vou ter menos 7. Então, 40 menos 7, eu vou obter 33 positivo. Então, esse aqui é o meu valor numérico da função. Agora, eu vou para o segundo item. Então, existe, eu conheci, é 33 a f do ponto, no valor numérico da função x igual a menos 2. O segundo item é calcular o limite da função de f de x quando meu x tende a menos 2. É isso que eu quero calcular. Então, eu vou calcular o limite. Minha função é menos 5, x ao cubo, mais 2x, menos 3. Quando meu x tende a menos 2. Nesse caso, como que é um polinômio, vamos já fazer a substituição direto. Ou seja, calcular o valor da função, o valor numérico da função. Então, eu tenho menos 5, que multiplica menos 2 ao cubo, mais 2 que multiplica menos 2, menos 3. Fazendo aqui, eu já tenho, olha, aqui vai dar menos 8, porque, olha, 2 ao cubo ele é menos 8. Menos 8 que multiplica menos 5, ele vai dar 40. Mais e menos vai dar menos 4, menos 3. Então, eu vou ter 40 menos 7, porque aqui eu tenho menos 7, 33. Ok? Então, eu calculei o limite. Aí, o terceiro item é eu verificar se os dois primeiro e segundo itens são iguais. Ou seja, se a f de menos 2, ela é igual ao limite de f quando o meu x tende a menos 2. Nesse caso aqui, eu tenho 33 igual a 33, ou verdadeiro. Se eu tenho os três itens são verdadeiro, item 1, item 2, item 3 a definição, f de x é contínua. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, nós temos a função nesse segundo exercício. Nós temos uma função, nós temos um polinômio, uma divisão de polinômio, x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Para o meu x igual a a, tá? No caso aqui, então, o meu a é 1. Pela definição, a gente vai verificar se minha função é contínua ou não. Então, eu vou calcular o meu f de a. Nesse caso aqui,
O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a minha função do jeito que ela é. Eu não posso manipular minha função, tá? Então, eu tenho meu A vale 1. Eu tenho 1 ao quadrado, que é x ao quadrado menos 1, dividido por 1 menos 1. No caso aqui, eu tenho 0 dividido por 0, uma indeterminação. Se é uma indeterminação, não existe o f de 1. Se não existe o f de 1, minha função é descontínua, tá? Então, aqui, nesse caso aqui, nesse exercício, nós temos uma função dada em duas partes, aonde que eu tenho para x diferente de 1, ela é uma função polinomial, divisão de polinômios, e quando x é igual a 1, minha função vale 1. Então, nesse caso, verificando pela definição, o f de 1, x igual a 1, vale 1. Então, eu já tenho aqui, eu não tenho nada que fazer, ele já está calculado para mim. Já foi dado que é uma parte da função. O item 2, eu vou calcular o limite. Então, aqui eu preciso verificar o limite da minha função quando x tende a 1. Então, minha função é x ao quadrado menos 1, x menos 1, quando meu x tende a 1. Se eu for calcular direto, eu vou ter 1 ao quadrado menos 1. 1 menos 1, eu tenho 0 sobre 0, é uma indeterminação. O que eu vou fazer? Eu vou fatorar a função, eu vou usar a técnica da fatoração da função para que eu consiga eliminar a minha indeterminação. Então, fatorando, o numerador vai ser x mais 1, que multiplica x menos 1, dividido por x menos 1, quando o meu x tende a 1. Nesse caso aqui, x menos 1 com x menos 1, ele é 1. Então, eu posso simplificar. Vai me sobrar o limite de x mais 1, que é a função equivalente, quando x tende a 1. Vou calcular o limite agora de forma direta, por quê? Porque ele se transformou num polinômio. Então, eu tenho 1 mais 1, porque x, quando x tende a 1, ele é 1. Então, meu limite é 2. Agora, eu vou para o terceiro item da definição. Onde o terceiro item da definição, eu vou ter o f de 1, verificar se ele é igual ao limite da função quando a função tende a 1. O f de 1 é 1. Isso daqui ele é igual ao limite da função, eu cheguei que o limite da função é 2. 1 é igual a 2, isso é verdadeiro ou é falso? Nesse caso, 1 nunca é igual a 2. Então, eu cheguei num valor, numa expressão ou numa afirmação falsa. Se é falso o terceiro, ele furou o terceiro item da definição. Furando o terceiro item da definição, não importa se ele for o primeiro, o segundo ou terceiro, nesse caso ele furou o terceiro item, então a minha f, ela é descontínua. Nesse aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma função também dada em duas partes, tá? Então, eu tenho uma parte, um polinômio, para quando meu x é maior ou igual a menos 1. E tenho uma parte para quando meu x é menor que menos 1. E quero calcular fazendo meu a igual a 1, ou seja, meu x igual a menos 1. O que acontece? Qual é o valor, se a minha função é contínua nesse ponto ou não? Que é a quebra das minhas funções. Então, são duas retas. Essas duas retas, elas se encontram no menos 1. Tá? E aí, ela vai formar o gráfico da minha função. Então, primeiro, se a gente vai calcular lá o valor numérico da função para x igual a menos 1, eu preciso ver qual parte da função está trabalhando com x igual a menos 1. No caso, eu vou trabalhar com a primeira aqui. Tá? Então, eu vou estar utilizando, eu tenho menos 1 mais 3, 2. Oh, beleza, existe, então aqui está ok. Funciona. Primeiro item da definição é verdadeiro.
Vou para o segundo item da definição. Nesse caso, eu preciso calcular os limites laterais, porque ele tem uma função para quando é maior que menos 1 e outra função para quando x é menor que menos 1. Então, para eu saber se a minha função, se o limite da minha função, meu f de x, para x tendendo a menos 1 existe, que é aquilo que eu não sei, eu preciso calcular os limites laterais e ver se os limites laterais são iguais. Se forem iguais, ele existe. Se forem diferentes, o limite da função não existe, independente do item A, que é o valor numérico da função. A gente precisa calcular para ver se existe, para ver se nesse ponto existe um valor da função, para ver se ela não tem buraco, para ver se esse ponto... Porque quando esse ponto não existe... Então, para eu calcular o limite da minha função e saber se ele existe ou não, eu preciso calcular os limites laterais, porque aquele é dado em duas partes. Uma parte para x maior que menos 1 e uma parte para x menor que menos 1. E ele só vai existir se os dois limites laterais existirem e forem iguais. Então, vamos calcular primeiro o limite da minha função quando o meu x tende a menos 1 pela direita, ou seja, valores maiores que menos 1. Valores maiores que menos 1 tá aqui, ó. Então, isso aqui eu tenho valores maiores. Então, eu vou pegar 3x mais... Minha função é... Então, nesse caso, que eu tenho valor para x maior que menos 1, a função é x mais 3. Como é um polinômio, eu vou calcular o limite direto. Então, eu tenho menos 1 mais 3, vai me dar 2. Então, aqui é o limite lateral pela direita. Vou calcular pela esquerda, ou seja, valores menores que menos 1, tá? Para x, aonde que tá os valores menores que menos 1? Menos 1 tá aqui. Então, essa função aqui corresponde para valores menores que menos 1. Eu tenho menos x mais 1. Vou fazer agora um polinômio, eu faço substituição direto. Substituição direto vai ser menos 1 mais 1. Aqui no caso, eu tenho menos com menos vai ser mais, então 1 mais 1, 2. Os limites laterais iguais, então, que são iguais, logo o limite da função de f de x quando x tende a menos 1, ele vai ser 2. Então, existe o limite e existe o valor numérico da função. Então, ó, o item 3 da definição, eu vou comparar o f, no caso, o f de menos 1, com o limite da função f de x quando o meu x tende a menos 1. O primeiro, o f de menos 1 é igual a 2 e o limite da função é igual a 2. Eu cheguei numa expressão, numa afirmação verdadeira? Sim. Então, ele está ok. Aqui é verdadeiro. Sendo verdadeiros 3 itens da definição, eu posso concluir que a minha função f de x ela é contínua. Em x igual a menos 1. Um exemplo, então nesse exemplo aqui, é muito parecido com o anterior. Se a gente for calcular o limite, verificar se minha função é contínua através da definição, primeiro, eu vou calcular o f de menos 1. O menos 1 igual está na primeira parte, então vai ser menos 1, porque é x mais 3, ele vai ser 2. Existe, então tá ok. Vou calcular o limite. No limite da minha função, quando o meu x tende a menos 1, eu preciso calcular direita e esquerda. Nesse caso aqui, eu preciso, é o que eu quero, eu não sei o valor, então eu vou calcular os limites laterais. Para x, f de x, quando o meu x tende a menos 1 pela direita, eu vou estar pegando a primeira função, que é para x maior que menos 1. Vai ficar limite de x mais 3, quando o meu x tende a menos 1 pela direita. Então, vai ficar menos 1 mais 3 igual a 2. Preciso calcular o limite da minha função
quando meu x tende a menos 1 pela esquerda. Pela esquerda é menor, então menor eu tenho essa função aqui. Então, o limite da minha função, quando x tende a menos 1 pela esquerda, vai ficar o limite de x mais 1, quando meu x tende a 1 pela esquerda. Vou ver um polinômio, então eu vou calcular direto. Eu tenho menos 1 mais 1, eu tenho 0. Ou seja, direita e esquerda, eu tenho meus limites são diferentes. Se os meus limites são diferentes, então eu vou concluir, eu tenho, portanto, o limite da minha f de x não existe quando meu x tende a menos 1. Por que não existe? Os limites laterais são diferentes. Existe o valor numérico da função, mas não existe o limite da função para x tendendo a menos 1. Logo, a minha f de x ela é descontínua. Para x igual a menos 1.